Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Nesta manhã, sábado, aqui em Portugal, mais uma vez, irmãos, eu vou procurar transmitir aquilo que o meu sentimento dentro da palavra de Deus, pelo Espírito, do sentimento de Cristo, que nos deu esta autorização de anunciar o Evangelho, porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos, e todos aqueles que nele crer não hão de perecer, mas haverão de entrar no reino da sua glória. Se nós obedecermos a sua palavra, confiarmos naquilo que ele falou, com certeza, irmãos, com certeza, a sua palavra se cumprirá na vida daquele a quem ele quiser. Por isso, irmãos, aqui não se trata de uma igreja, de uma religião. Aqui se trata do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única esperança para o homem, para poder herdar a vida, e não uma vida passageira, efêmera, uma vida em que tudo acaba, mas a vida eterna. Uma vida que transforma, uma vida que pode fazer, irmãos, coisas inefáveis na nossa própria vida terrena. Por isso nós iremos fazer agora a leitura num Evangelho, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. O assunto desse canal, irmãos, sempre vai ser este. Raramente nós vamos abordar algum assunto, é claro que temos que abordar em alguns momentos, mas eu procuro me atrelar mais à salvação e ficar mais conectado no assunto do Senhor Jesus, porque estamos aproximando cada dia que passa mais e mais da volta do Mestre. Se ouve tantas coisas, mas a principal delas é crer em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador, para podermos herdar a vida eterna. Muitos esquecem da vida eterna e só lembram desta vida terrena. E nós precisamos também ter o que é necessário para mantê-la. Porém, a vida eterna é a razão de estarmos aqui. Sem ela não adiantaria nada. Sem ela nós não teríamos nenhum tipo de argumento. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, nosso Salvador, para dar-nos uma esperança. Uma esperança que não morre, porque morreu no terceiro dia. Morreu e no terceiro dia ressuscitou. Uma esperança que se chama Jesus de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, aquele que veio para dar-nos a vida, não uma vida passageira, não uma vida de vaidade, mas uma vida eterna, lá no reino dos céus. Então vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, no capítulo 7, do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, o título diz, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe.
e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Somente até aqui. Então, irmãos, o Senhor Jesus veio aqui na terra cumprir uma missão de salvação, uma missão que não era qualquer um que poderia cumprir, porque mesmo os profetas, mesmo aqueles que vieram antes do Senhor, profetizavam a sua vinda, não foram capazes de fazer o que o Senhor Jesus fez, porque só a Ele foi dado este poder de dar a sua vida por amor de todos nós, por amor de muitos. E através desta missão de salvação, irmãos, foi dado para nós também um compromisso, nós que cremos em Jesus Cristo, e não estarmos de braços cruzados, vendo os acontecimentos, embora muitas das vezes hoje, devido às leis sanitárias, não podemos sair das nossas casas, devido àquilo que está acontecendo no mundo, que vocês já sabem, que eu não vou relatar aqui. E muitas das vezes nós temos que ficar privados dentro dos nossos lares, mas o Evangelho de Cristo não está preso. Lembremos de Paulo, que ficou em Roma preso dentro de uma casa durante, salvo erro, 2 anos. Mas ali, aqueles que tinham que ouvir a palavra da salvação iam até ali para ouvir da boca de Paulo. Nós, irmãos, hoje temos toda a tecnologia e, por enquanto, nos dá esta liberdade de podermos transmitir uma palavra de consolo, de conforto, para aqueles que estão nesse momento em aflição, em angústia, até mesmo pela perca de algum dos seus familiares, e devido a esta pandemia que se ocorre na Terra, irmãos, nós não vamos citar o nome, muitos estão chorando, muitos estão passando dores, muitos estão sofrendo a enfermidade, muitos estão em desespero, mas, irmãos, o único que pode confortar o coração do homem, o único que pode trazer ao homem, irmãos, uma certa confiança, uma esperança, é o Senhor Jesus. Porque tudo na terra passa, mas o Senhor Jesus disse: os céus e a terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então aqui esta cidade, irmãos, uma cidade pequena, chamada Naim, irmãos. O Senhor Jesus estava entrando na cidade. E muitos dos seus discípulos o acompanhavam, porque aonde o Senhor Jesus andava, sempre iam os seus discípulos e muitos dos seus seguidores, porque queriam ouvir algo que era difícil ouvir em qualquer lugar. Já não existia mais, irmão, a verdadeira palavra na boca de qualquer ser humano. Os próprios religiosos da época torciam a palavra para os seus próprios benefícios materiais. Igual a hoje, infelizmente, muitos torcem a palavra. Não tem cultos em algumas denominações, mas se você for ver, a parte de coletas de dinheiro sempre vai ter, mesmo não tendo culto. Se pergunta aonde se atende, para onde vai o dinheiro, muitos nem sabem. Muitos como que robotizados ou alienados levam o dinheiro e não sabem nem para onde é que vai esse dinheiro. É lógico que precisamos de uma instituição para se manter, pagar a sua luz, a sua água, suprir as necessidades das suas dependências. Ela precisa muitas das vezes ter uma condição. Mas a prioridade, irmãos, do cristão não é construir grandes prédios, não é construir grandes
monumentos, no momento em que estamos sabendo que Jesus Cristo está voltando, a nossa prioridade é anunciar o Evangelho, atender os necessitados no meio do povo, procurar onde estão os enfermos, para poder auxiliá-los de uma forma ou de outra, ou financeiramente, ou até com algum alimento, ou até mesmo um telefonema, uma palavra, um vídeo de conforto. O que há de mais, irmãos, eu fazer esse vídeo para confortar uma alma que às vezes está lá chorando, dizendo: Senhor, fala comigo. Hoje não tem onde ir congregar, hoje não tem onde ir culto, hoje não tem nada. E a minha alma está em aflição, está em angústia. Será que o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é algum mal para alguém? Não estou falando mal de denominação nenhuma, nem me referindo a ninguém. Estou apenas dando exemplos que nós, nesses momentos mais difíceis que estamos enfrentando, deveríamos unir, não no ecumenismo, onde há divergências de pensamentos e de ideologias, mas nos unir na fé em Cristo Jesus, para que através disso possamos nos uns ajudar aos outros. É um momento em que nós temos que ter solidariedade, compaixão, misericórdia, piedade, sermos mais próximos, mesmo estando distantes, porque a proximidade não significa o limite da distância que se tem um do outro. Às vezes você pode estar aí no Brasil e eu aqui em Portugal, e eu posso estar próximo de você em espírito, porque quando Deus me faz lembrar de você, eu não estou aí junto com você, mas estou orando por você. Nós estamos próximos do Senhor, todos nós que quisermos estar. Mas onde está o Senhor? Você está vendo Ele? Você pode tocá-lo? Como você diz que está próximo dele? A tua comunhão aproxima. A tua comunhão consegue ultrapassar oceanos, ultrapassar os universos e chegar diante de Deus do seu trono. Porque Deus, Ele está aqui e está aí ao mesmo tempo. Por isso que Ele disse que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe tudo, Ele tem poder em todo lugar e Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e conhece todas as nossas motivações, todos os nossos pensamentos, as nossas igualdades, as nossas diferenças, as nossas forças e as nossas fraquezas. Esse encontro que o Senhor Jesus teve com essa mulher em Naim, alguém pode pensar que foi por acaso. Não. O Senhor já sabia que aquela mulher ia passar por ali. Embora não está escrito aqui, mas os caminhos de um homem bom, diz a palavra, são dirigidos pelo Senhor. O Senhor Jesus era o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele era um homem bom. É um Deus bom. É um homem bom. Ele sempre foi bom. Sempre será. Uma bondade incalculável, que não há como nós medirmos com nenhum tipo de equipamento de alta tecnologia humana. O sentimento do amor que está em Cristo Jesus, baseado naquilo que Ele nos ensinou e naquilo que nós, cada dia que passa, aprendemos dele. A distância não nos faz ficar longe dele. Ainda que nós achamos distantes, muitas das vezes, Ele está sempre próximo de nós. E o nosso próximo não é aquele que muitas das vezes está do nosso lado. Às vezes o que está próximo de nós está distante. Porque as suas ideologias, os seus pensamentos, quantos que são cristãos e creem em Jesus Cristo, e o esposo ou a esposa, isso não crê em Jesus Cristo, crê em outros deuses, não é? Torna-os mesmo fisicamente próximos, mas espiritualmente estão distantes, porque não acreditam na mesma razão de fé,
na mesma crença, na mesma espiritualidade, ou melhor, não acreditam na mesma fé, porque a fé, muitas das vezes, ela é algo que foge da razão humana. Acreditar naquilo que não se vê, irmãos, é algo divino. Se você acredita em algo, você sempre quer procurar tocar naquilo que você crê. E nós acreditamos naquilo que nós não vimos, mas naquilo que nós sentimos. Esta mulher, quando saía com o seu filho, com aquelas mulheres chorando junto com elas, que eram as carpideiras, que choravam. Existiam mulheres que eram até pagas para chorar. Chamavam carpideiras. Não sei se nesse caso houve alguma carpideira, mas muitos ali choravam. E o Senhor, vendo a mãe daquele menino, daquele mancebo, chorando, e conhecendo a realidade da vida daquela mulher, porque aqui não está escrito sobre aquela mulher, o que ela sofreu, o que ela padeceu com seu esposo, o que aconteceu na sua juventude. Aqui fala parcialmente, não entra na profundidade da história da pessoa que está passando o momento daquela aflição. Houve um encontro da vida com a morte. A morte se achava capaz, por causa do pecado, de vencer qualquer obstáculo. Mas ela sabia que quando ela encontrasse com o Rei da Vida, ela haveria de perder a batalha. E naquele momento tão difícil, irmãos, o Senhor mandou que parasse o esquife. Falou para aquela mulher e disse para ela: não chores. Ora, seria uma pergunta, uma indagação, uma ordem, olhando segundo a carne absurda, uma pessoa que está com seu filho morto e alguém dizer para ela não chorar. Mas aquela mulher sentiu dentro dela que aquelas palavras não eram palavras humanas, não eram palavras que saíam de uma inteligência artificial, como hoje os homens querem criar. Nada que é artificial substitui aquilo que é original. Por mais que os homens criem inteligências artificiais, o original sempre terá mais valor. Cristo foi original, é original, sempre será original e é superior a todas as coisas. Irmão. Nada impedirá de Cristo operar, tanto hoje como amanhã e sempre. E naquele momento, irmãos, ele tocou no esquife, como dizendo: pare, eu estou aqui. Como dizendo para a vida: vida, você vai entrar nesse corpo. Como dizendo para a morte: morte, você vai sair daí porque eu estou aqui. Eu vim para te vencer. Eu vim para tirar o homem do teu poder, da tua força, para dar ao homem o direito de um dia, depois de que ele partir, ele poder dormir o sono do justo e acordar para a vida eterna. Não adianta você combater contra a minha força, contra o meu poder, contra o meu domínio, diz o Senhor, porque você já foi e será vencida por Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, o Senhor parou e disse para o mancebo: ora, um morto não ouve? Mas podemos dizer que a voz do Senhor é impenetrável. Ela ultrapassa os limites da nossa própria compreensão humana. Ela fala com o que é físico, ela fala com o que é químico, ela fala com o que é biológico, porque foi tudo Deus criou. Deus conhece a língua da biologia, a língua da física, a língua das águas, dos peixes, dos ventos. E os ventos conhecem a voz do Senhor. Vemos que no barquinho, quando a tempestade se levantou, ele disse: cala-te, vento, e o vento parou, porque o vento conhece a voz de Deus. Deus falou com um grande peixe, e o peixe entendeu a voz de Deus. Sabe quem é difícil de entender a voz de Deus, irmãos? É o homem, porque os seus ouvidos estão tapados pela ignorância do pecado. Por isso que toda a natureza geme, porque a natureza conhecia a voz de Deus, sempre conheceu. Lembramos de Noé,
Ele não precisou caçar os animais para entrar na arca. Deus falou com os animais e eles entenderam a voz dele. E você? Você não é nenhum animal irracional. Você é um ser racional que tem vida, que tem inteligência, raciocínio. Ouça a voz de Deus. Ele veio para vencer a morte, enviando Jesus Cristo. Olhando para aquela mulher e dizendo para aquele povo que carregava aquele esquife para que se parasse, todos já ficaram admirados. E o Senhor falou com aquele mancebo, a sua voz foi aonde a voz humana não pode ir, entrou, aleluia, nos recintos da morte, no lugar onde a morte habita com seus anjos. Ela entrou ali e disse para ela: devolve a vida deste menino. Kalaita Nasurinai. E quando ela falou isso, irmão, a voz do Senhor retuou dentro daquele recinto maligno, escuro de trevas, a luz resplandeceu, e a alma e a vida e o espírito de vida voltou àquele mancebo. E na mesma hora que voltou o mancebo, rapidamente, aleluia, não precisou se debater, não precisou gritar, e ele rapidamente se levantou, sentou-se e começou a falar, normalmente como nós estamos falando aqui. A sua mãe ficou maravilhada, se encheu de temor, aleluia, e logo começaram a glorificar a Deus e dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo, e a sua fama correu por toda aquela circunvizinhança da Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Sabe quem mudou? Somos nós. Nós mudamos a nossa fé, mudamos a nossa confiança. Ela se diminuiu muito, ela se abalou muito devido, irmãos, às coisas que hoje nós podemos ter e tocar. Hoje, irmãos, as coisas são muito simples. Você quer alguma coisa, você vai no telefone e pede. Você quer outra coisa, você vai no médico. Nós não somos contra a medicina, nem somos contra nada. Apenas devemos lembrar de dobrar os nossos joelhos. Eu vou fazer uma pergunta, irmãos, e eu quero que vocês observem. Vocês sentam na mesa para almoçar, ou para jantar, ou para fazer um lanche. Será que é difícil você abaixar a sua cabeça, pelo menos, e dizer: Senhor, eu te agradeço por esse alimento, onde quer que você esteja? Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu não tinha este hábito, mas Deus me cobrou isso. Se eu for no restaurante hoje, não é que eu vou fazer uma gritaria lá dentro, mas eu dobro a minha cabeça sem ninguém perceber e falo: Senhor, te agradeço por esse alimento, porque foi tu que preparaste. Tem muitos que sentam na mesa: vamos almoçar, já está apresentado. Ora, irmão, eu posso apresentar tudo que eu vou comer de manhã cedo, mas não é que seja uma doutrina que eu quero dar, mas eu vi na Bíblia, em vários lugares, que todas as vezes que o Senhor ia partir o pão, Ele agradecia. Isso não quer dizer que então nós vamos ter que nos ajoelhar. Bom seria que todos pudessem se ajoelhar, mas se não, sentado ao redor da mesa mesmo, se agradece pelo pão. Por quê? Irmãos, nós esquecemos de agradecer, lembramos de pedir. Esquecemos de dar glória e agradecer pelo que recebemos e lembramos sempre de pedir. Vamos agradecer por tudo que temos. Vamos agradecer até pelas provas que passamos. Pedir a Deus que nos dê força para vencer o mal e para passar aquilo que temos que passar. E quando for para sermos libertos, vamos pedir a Deus que nos dá graça e força de sermos libertos. Essa mulher teve a sorte de, mesmo depois que seu filho partiu, Deus o devolveu com vida. Dá glória a Deus que haverá vida na tua casa. Haverá vida espiritual, que é a melhor de todas. A vida espiritual fará você mais forte, mais robusto, com vitaminas espirituais. Existem vitaminas espirituais? Existem.
a vitamina da fé, do amor, da caridade, da humildade. Seja você hoje, por esta pregação, com este, vamos dizer assim, vidro de vitaminas que o Senhor está te dando, com essa compota de vitaminas, com esse alimento que vem do céu, vitaminar a tua alma para você ter força para resistir às intempéries do mundo, os ventos frios do pecado, a turbulência da tentação, e que mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida, você possa estar com aquele que pode resolver todos os problemas. Ele sempre será com aquele que clama por ele. Ele nunca abandonará aquele que o ama. Ah, mas aquele já disse que eu não tenho mais perdão. Ele tem céu para te dar? Ou por acaso ele tem algum documento do inferno que possa te colocar lá? Ah, mas eu já cometi coisas que muitas das vezes eu acho que Deus nem vai perdoar. Você já perguntou para o Senhor se você não tem direito de perdão? Ou você foi perguntar para o líder da tua instituição, que às vezes nem gosta de você, que tem o prazer que você caia? Esqueça o líder da tua instituição. Ore por ele, peça para Deus ter misericórdia dele. Você não precisa de um intercessor horizontal. Você já tem um intercessor vertical, que está lá em cima, que se chama Jesus Cristo. E que ao mesmo tempo, lembra dos anjos na escada de Jacó? Eles subiam e desciam. Eles não andavam horizontalmente, apenas subiam e desciam. É aí que você tem que estar, na beirinha dessa escada, que se chama Jesus Cristo, a rocha, onde Jacó colocou a sua cabeça, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou te dar uma resposta. Pelo Espírito Santo, muito difícil você não alcançar a misericórdia, a não ser que você não queira, mas a misericórdia já está batendo na tua porta, através desse vídeo. Deus conforte o teu coração, a tua alma. Busque o Senhor, porque só Ele pode te dar a vida eterna. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra para a salvação das vossas almas. Amém e amém.